ministro almirante Bento Mula Albuquerque, que é quem trouxe e que aparentemente o Bolsonaro vai jogar. Bom, vai jogar o almirante ao mar. Não há precedente de um presente neste valor na história dos governos mundiais. Esse levantamento foi feito pelo Chico, o Chico lá do UOL, né? Não tem, fez uma pesquisa, não tem, não existe. Assim, os presentes mais escandalosos da história dos governos, que tinham cheiro de corrupção, ficava na casa de 500 mil, 1 milhão. O acervo do Trump, presidente dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, só tem... o maior valor é 100 mil dólares. Não tem precedente na história algo desse valor. Chico Alves fez um levantamento, não tem precedente. Então, esse é o primeiro fato. E aí o Omar Aziz, com muita razão, pergunta: presente ou propina? Ele falou: não existe, nunca vi presente de 16 milhões e meio. Então, primeiro, a situação do Bolsonaro vai se deteriorando a cada dia enquanto as revelações saem. E a segunda questão desse escândalo é que tudo montado pela milicada, pelos militares que cercavam o Bolsonaro. A gente olha, os principais personagens dessa história são todos militares. Eu mostrei aqui logo na abertura do programa, né, o ministro almirante Bento Mula Albuquerque, que é quem trouxe e que aparentemente o Bolsonaro vai jogar. Bom, vai jogar o almirante ao mar, né? O Mourão já deu uma entrevista ontem para o Thales, do UOL, Thales Faria, jornalista, trabalhamos juntos lá no passado, dizendo isso: vai acabar sobrando para o Bento. O Bolsonaro vai tirar, né? Coitado do Bento. Coitado do Bento, tá bom. Né? Como se fosse o lado mais fraco. Então, o Bento é quem trouxe e que fez as primeiras articulações para tentar tirar. Quem aparece nos vídeos lá na chegada da Arábia Saudita e que faz que... né, é o cara da mala, né? O cara que carrega a mala, porque quem carrega a mala nunca é o primeiro, né? Nunca é o ministro, nunca é o presidente. Sempre tem um pastinha, sempre tem alguém que carrega a mala. No caso, quem carrega a mala, outro militar. Esse Marcos Soeiro eu não consegui descobrir ainda. Ele pertence à Marinha, dá para ver ali pelo uniforme branco dele, mas não consegui saber qual a patente dele. Não achei em lugar nenhum. Depois, durante todo o ano de 2022, com enorme sucesso, diga-se, a partir de 26 de outubro de 2021 e até o final, até depois das eleições de 2022, toda a pressão do governo Bolsonaro para liberar as joias milionárias, eles conseguiram com sucesso manter em segredo. Mas teve pressão o tempo inteiro e que chegou ao auge no finalzinho do governo. E aí o papel do tenente-coronel Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro, da ativa desses todos aí, quer dizer, tem mais um ali que era da ativa também. Ele está na ativa. E aí, outro sargento da Marinha, o Jairo Moreira da Silva, a gente viu nos vídeos, é ele que o Mauro Cid manda para tentar, já não é mais o Marcos Soeiro. É esse Jairo Moreira da Silva, sargento da Marinha também, que vai lá em 29 de dezembro para tentar liberar joias. Então é assim, é Marinha, é Exército, mas não vamos esquecer da Aeronáutica, né? Não vamos esquecer da Aeronáutica, do sargento Manuel Rodrigues, aquele da cocaína de 2019 no avião presidencial. Então é assim, é a lama, né? Não é que as Forças Armadas estão envolvidas na lama, elas são a lama, né? Então esses dois aspectos, que é o tamanho e esse envolvimento. Então você vê que além deles, tem só um civil que de fato está lá envolvido nessa tentativa toda, que é o ex-secretário da Receita, que depois foi premiado com cargo lá em Paris e que o governo Lula cassou, né, a mamata dele em Paris, que é o secretário da Receita, o Júlio César Gomes, que aparentemente foi para o cargo. Ele entrou no cargo 40 dias depois das joias entrarem no Brasil e teve um papel também decisivo. Então, esse grupo de militares e mais o Júlio César. Olha, Mauro, tá ouvindo? Acho assim, primeiro, 16 milhões é transferência de patrimônio, né? Basta ver, se você pega o patrimônio declarado dos políticos,
O percentual que declara acima de 16 milhões não é grande, não. Eu não tenho esse levantamento, mas não é um valor absurdo. Então, há uma transferência de patrimônio. Não, acho que ainda estamos longe de ter aí informações mais precisas sobre a origem, sobre por que esse patrimônio veio para o governo Bolsonaro. Não tem precedente, como bem o Chico Alves, lá, o nosso colega, fez esse levantamento. Então, eu acho que agora, assim, primeiro, tem duas coisas. Uma, que essa apuração que está sendo feita aqui, que é sobre essa movimentação para tentar tirar essas joias. E aí, Mauro, realmente há um movimento forte para tentar tirar do Bolsonaro a responsabilidade por esse pacote aí de 16 milhões. O primeiro não teve como. O primeiro já estava com ele, já tinha sido, digamos, embolsado pelo Bolsonaro, aquele primeiro pacote de joias, avaliado ali em torno de 400 mil reais. Mas esse outro de 16 milhões, ele não conseguiu pegar. Não conseguiu, e pela tramitação, se a Receita não tivesse segurado essas joias, esse colar, aquele kit ali mais caro, provavelmente estaria hoje com o Bolsonaro, como o primeiro kit estava. Então, para onde estaria essas joias de 16 milhões se a Receita não tivesse segurado? Estariam com o Bento? Difícil, hein, Mauro? Difícil um almirante abaixo do Bolsonaro botar a mão em 16,5 milhões e o Bolsonaro deixar isso, não ter nada a ver com isso. Vai ser uma dificuldade para o Bolsonaro fazer isso. Resta saber se o Bento Albuquerque vai topar de agasalhar, de segurar aí essa circunstância. Eles vão tentar descaracterizar como crime, mas aí acho que as decisões do TCU, acho que pode apertar um pouco. Mas, Mauro, é inacreditável, né? Desde que começou o atual governo, desde que começou o ano, toda semana nós temos uma bomba. É tentativa de golpe, é a tragédia dos Yanomami, é uma que não tem a ver com a política, mas tem a ver com os governos, que foi a tragédia aí no litoral de São Paulo. Aí nós temos, toda semana tem alguma coisa enorme para a gente estar discutindo. E agora nós estamos tratando aqui de um presente ou coisa parecida de 16,5 milhões. É muito dinheiro, Mauro. É muito dinheiro, ninguém dá um presente nesse valor. Agora, essa primeira apuração dessa propina, porque aí a propina não deixa rastro. Assim, para você fazer a ligação, se é propina, entre esse valor e qualquer tipo de negócio, vai ser difícil fazer essa ligação. Acho que ela ainda não está feita, o que tem ainda são suspeitas, né? Vamos ver o que. Até porque ele ganhou o presente da Arábia Saudita, mas a refinaria Landulfo Alves, localizada lá em Mataripe, agora com o nome de refinaria Mataripe, ela foi comprada pelos Emirados Árabes Unidos, né? Então, pois é importante também entender, né? Essa coisa que a gente costuma fazer, os brancos costumam fazer. É África. Não é África. Tem África. Mas tem a Nigéria, é bem diferente de Moçambique, que é bem diferente de Angola, que é bem diferente da África do Sul. Cada lugar é cada lugar. A mesma coisa, né? Árabe não é tudo árabe, é uma coisa só. Né? Então, Emirados Árabes Unidos é uma coisa, a Arábia Saudita é outra. Agora, há enormes relações entre eles. Então, um mês depois das joias chegarem no Brasil, foi concluída a venda da refinaria Landulfo Alves pela metade do valor, segundo as denúncias. Ela foi vendida por 1,6 bilhão de dólares e o valor de mercado dela seria 3,2 bilhão. Então, o Omar Aziz é que está, a partir disso, dizendo, não tem presente de 16 milhões, tem propina de 16 milhões. Agora, você tinha falado uma coisa antes, que é a quantidade de militares envolvidos nessa operação, né, Mauro? Queria te ouvir sobre isso. É impressionante, é impressionante. Eles estão em todas as pontas desse negócio. É lamentável termos um almirante, uma pessoa sustentada a vida inteira pelo Estado brasileiro, com todos os cursos de formação,
você ter um almirante fazendo esse papel de mula, né, Mauro? Não é outra coisa. Fez papel de mula para entrar ilegalmente, tentando entrar ilegalmente, escondido, com dinheiro, com esses valores todos aí, com essas joias todas, dentro de mala, escondido da Receita Federal. Que papelão do almirante, dos outros, papelão desse governo todo. Ô, Mauro, eu não consegui checar aqui agora, mas eu acho que o secretário da Receita tem uma passagem pela Marinha também, viu? Ah, Acho que, é? acho que sim, eu não consegui checar aqui agora, eu li alguma coisa a respeito, eu não consegui checar, mas eu acho que ele teve uma passagem também pela Marinha. Então, Mauro, assim, estão todos envolvidos. Não adianta Bolsonaro empurrar para as Forças Armadas empurrarem algumas coisas para o Bolsonaro, são, são a mesma coisa. São a mesma coisa. O Bolsonaro é fruto dos militares, mas, ao mesmo tempo, também o Bolsonaro é uma ponta de lança dos militares também. Então, eles são, ao mesmo tempo, o Bolsonaro influencia e é influenciado, mas é uma coisa só. Foi um governo militar que nós tivemos em plena democracia. E é isso agora que nos sobra. Mesmo tendo terminado o governo, não nos deixa em paz. Temos que estar aí cuidando de tudo, todas essas coisas aí que esse governo fez. Ainda vai demorar, hein, Mauro? Vamos continuar muito tempo tentando aí entender, descobrir, conhecer, e tomara que a justiça consiga punir aí tantos desvios aí de conduta. Você até falou da comissão de ética mais cedo, uma piada, né? Comissão Uma de ética é piada. uma piada. Agora foi mudada, né? Foi Foi mudado. mudada. Foi mudado. O Lula já trocou alguns integrantes, mas isso é uma piada. Então, Uma essa piada. figura do almirante aí é coisa execrável, né? Coisa execrável. Eu não consegui descobrir, também dei uma olhada aqui enquanto você falava, se o ex-chefe da Receita, o Júlio César Vieira Gomes, era um militar, mas é o seguinte, o governo Bolsonaro tentou emplacar ele lá em Paris e nomeou, ele ainda está lá. Ele é do conselho do BNDES. O governo Lula está vendo como tirar ele do conselho do BNDES. Está ganhando grana. Vocês aí, está ganhando grana de vocês. O Fernandão registrou aqui. Fernandão é o perfil que ele usa aqui do Fernandão. Mauro deu uma informação imprecisa. Não tentaram rever as joias durante a campanha eleitoral, ficaram na moita. Não é não, Fernandão. Reportagem do Estadão de ontem revela que durante todo o ano de 2022, esse sujeito mesmo, o Júlio César Vieira Gomes, fez pressão sobre os auditores e fiscais da Receita para tentar liberar. Né? Ele tentou, ao longo do ano, pelo menos durante o primeiro semestre de 2022, fez pressão direta sobre os fiscais e auditores da Receita para tentar liberar as joias. Mano, impressionante, realmente é impressionante. E essa coisa da cúpula das Forças Armadas, né? Faz de conta que nem com elas, ninguém é punido, não tem nada. Não tem nada. Por isso que eu digo, não é que elas foram arrastadas para o esgoto, elas são esgoto. Por sinal, desde que o Exército Brasileiro foi formado, vamos lembrar, o Exército Brasileiro na República foi formado, isso, a primeira ação foi massacrar o povo pobre em Canudos. Foi isso. Né? Tem uma foto famosa de Canudos, das pessoas, basicamente mulheres e crianças rendidas, o que sobrou da resistência em Canudos. Eles se renderam sob a promessa do Exército de que seriam poupados e foram todos passados no fio da navalha. Foram todos assassinados pelas Forças Armadas. É, de fato, uma das imagens mais pungentes da história brasileira e dizer que é assim que o Exército Brasileiro estreou na vida nacional. Essa é uma das fotos mais marcantes da história do Brasil, não é? Que os militares fazem de conta que não é com eles. Vou mostrar aqui a foto, eu peguei aqui, realmente é muito impressionante essa imagem. Isto aqui é o Exército Brasileiro. É bom lembrar, né, que eles batem no peito a história de que a Força Expedicionária, a FEB, lutou lá na Europa, tal. O comando das Forças Armadas era contra ir para a Europa lutar. O comando das Forças Armadas não queria, o Getúlio obrigou.
O Getúlio obrigou os militares a irem lutar lá. Não queriam não, queriam ficar no bem bom das repartições, das comissões, do rancho, né? Disso que é a vida militar.